Agora sim, estamos começando mais um ProtivitiCast, o seu podcast para discutirmos gestão de riscos, governança e transformação digital. E por que não, como garantir um sono tranquilo? Porque gestão de riscos é isso. Como a gente vai garantir um sono tranquilo para poder focar nos negócios no dia seguinte. Eu sou André Silurzo, diretor de riscos digitais da Protiviti Brasil e nesse episódio a gente vai falar um pouco mais sobre como a cibersegurança e a gestão de identidade na era agêntica, na era de inteligência artificial, tem impactado nas organizações como um todo. E para isso, temos aqui dois convidados, o Eduardo Maia, que é diretor de cibersegurança, identidade e inteligência artificial da Protiviti Brasil. Estou aqui com a Valentine Pomerantsev, gerente de riscos, governança e segurança de informações e privacidade de dados, e também membro do comitê da BNT de cibersegurança, privacidade de dados e inteligência artificial. Muito obrigado pela presença hoje. Vai ser um prazer essa conversa. Eu acho que isso vai nos ajudar muito em como a gente conseguir tangibilizar essa questão de gestão de identidade, segregação de funções nessa jornada de transformação digital e usando inteligência artificial nas organizações. Para isso, eu queria trazer um pouco da discussão, falar um pouco, falar aqui primeiramente com o Edu. Edu, como que você tem visto os impactos relacionados à cibersegurança e principalmente nas questões relacionadas à gestão de identidade nesse mundo de humanos e agentes dentro de dessa jornada digital que a gente tem visto dentro das empresas? Bom, André, obrigado. Acho que nesse mundo, quando a gente está falando de inteligência artificial, é realidade para todas as empresas, está todo mundo usando e tem bastante gente preocupada com isso. A inteligência artificial está gerando uma série de riscos de cybersecurity e sendo usada tanto para o bem quanto para o mal, né? Então tem hackers se utilizando de IA para atacar empresas, assim como as empresas utilizando IA para se defender desses hackers. Mas tem gente que, apesar da preocupação, não está tomando alguma ação direta sobre isso. E quando a gente fala de identidade especificamente, tem uma série de preocupações com essas identidades não humanas, onde a gente precisa tratar todos os acessos dos agentes, sejam aos sistemas, ao ambiente como um todo, ao ambiente tecnológico como um todo, mas nem todo mundo sabe como tratar essas identidades não humanas. Então isso acaba sendo uma preocupação, ou deveria ser uma preocupação de todos, e as empresas cada vez mais estão tomando algumas ações, sejam através de ferramentas, para primeiro conhecer e inventariar esses agentes e esses acessos que as inteligências artificiais têm dentro do ambiente, mas também para controlar esses acessos. Não basta a gente fornecer esses acessos para qualquer agente e confiar no que vai vir. A inteligência artificial ajuda muito, ela traz muita eficiência para o ambiente, mas ela traz muita preocupação. Então tem que se tomar cuidado com os acessos que são concedidos, garantir que esses acessos sejam controlados, revogados quando necessários, mas o controle desse acesso pode ser muito objetivo. A gente pode ter controles muito específicos para garantir que as inteligências artificiais só vão acessar aquilo que elas precisem acessar. Então essa é a grande preocupação. É uma preocupação da identidade humana, assim como da identidade não humana, mas com a ampliação desse contexto de inteligência artificial, a não humana é o que vem preocupando mais, principalmente pela novidade. Então as empresas precisam se preocupar com isso. Então, basicamente, o que você está falando é que a gente vai ter que agora começar a se preocupar não só com a identidade dos profissionais da organização, mas também com a identidade dos agentes e como evitar os conflitos entre esses dois mundos, basicamente. Então, talvez um dos principais desafios hoje que as empresas elas vão ter que enfrentar frente a essa
enxurrada de inteligência artificial que a gente tem visto hoje no dia a dia das empresas. Exatamente. Os agentes eles vão precisar ser tratados como se fossem identidades humanas. Então, se há um risco de segregação de função entre as atividades que a pessoa vai executar dentro do ambiente, pode haver os mesmos riscos para uma inteligência artificial. E se você pensar que os agentes eles estão cada vez mais autônomos, existe a preocupação, ela se amplia, porque ele pode vir a criar e ampliar os seus acessos dentro daquele ambiente. Então, a garantia desse controle é a grande preocupação no momento. E, Val, como que fica a privacidade nessa história? É interessante o que ele falou e o que você está perguntando, porque na minha cabeça veio um caso muito interessante que a gente participou de um processo de homologação para prestação de serviços. E um dos primeiros pontos que o cliente trouxe foi a exigência do RIPD, ou DPIA, na Europa, que é o relatório da análise de impacto de proteção de dados, justamente de uma solução de IA que fazia parte do escopo. E nele, o que mostra para a gente? Que a hora que a gente faz o mapeamento, a documentação, é onde a gente consegue justamente levar esses pontos que o Edu trouxe, que são de identidade. Quais são as identidades? Quais são as humanas e as não humanas? Quais são os controles em cima desses acessos? Quais são os perfis? Se eles são revisados, se eles têm uma temporalidade, se eles têm uma necessidade. E aí entra a LGPD, os princípios da LGPD, que são fundamentais nessa hora. A finalidade desses agentes, desses acessos, desses perfis, dessa temporalidade, para a gente, inclusive, medir o risco, o tamanho do risco envolvido aí, no negócio e na decisão. A hora que a gente começa a liberar desenfreadamente os agentes, a gente tem um risco de perder o controle e também de conceder acessos porque as pessoas acham que precisam, porque elas entendem que naquele projeto seria interessante. Então fica sem controle e depois para voltar atrás é muito complicado. Tem muito projeto de IA que começou na liberação de utilização desenfreada, pensando em automatizar, pensando em ganhar tempo, em agilidade, produtividade, entrega, mas depois percebeu-se que o pessoal estava usando tanto token que ficou mais caro do que se um humano fizesse. Então, aí a gente volta para o início. Se a gente documenta e tem visão do processo, a gente consegue fazer o controle das identidades de forma mais organizada, mais fluida e que dê confiança para os clientes. Perfeito. E o que você está colocando também me remete a um ponto importante, como que esses projetos que envolvem automatização utilizando inteligência de IA, elas se pagam ao final das contas, porque a gente acaba tendo ali um consumo, né, não só de desenvolvimento, que é fundamental para você chegar no resultado final, né? E após esse desenvolvimento também o consumo de tokens para você conseguir assegurar o funcionamento desses agentes aí ao longo do tempo. Então, talvez um dos principais problemas hoje que as empresas encontram, né, o fato de elas não se pagarem, é porque essa conta não foi feita adequadamente no início do projeto. E isso também remete a um outro ponto também que eu queria explorar um pouco aqui com vocês, a questão do Shadow AI. Então, como que fica, por exemplo, porque claro, né, primeiramente acho que a maior parte das empresas hoje liberaram o uso da inteligência artificial, então começaram com o ChatGPT, agora as empresas estão liberando as questões do uso o desenvolvimento e o uso de agentes para realização de algumas atividades dentro da organização. Como que fica essa questão, né? A partir do momento que você perde o controle dessa questão, né? A partir do momento que você começa a trazer diversas soluções para dentro que usam IA e que fogem do controle centralizado das empresas. Eu queria que vocês trouxessem um pouco mais sobre esse assunto. Um ponto que eu percebi relacionado a isso é voltar para o básico. Conscientizar as pessoas do uso seguro de inteligência artificial. O que acontece? A maioria não sabe o perigo que é expor dados corporativos, dados confidenciais, até dados pessoais na IA, principalmente se estiver usando para uso próprio com solução pública, em que os dados que você faz a carga acabam sendo expostas para
lógico, aprendizado das soluções. Então, a hora que você leva os conceitos básicos, a gente fez um projeto muito legal com base nisso. A gente criou um guia básico de uso seguro de IA e fez uma live. E nessa live, a hora que a gente levou os princípios, as pessoas se espantaram. Elas não sabiam o risco que elas estavam se expondo, o risco que existia envolvido no uso da Shadow AI. Porque elas não sabiam que os dados podem se tornar públicos se você não configurar a solução, se você não usar numa solução privada, se você não usar dentro de um projeto delimitado. Perfeito. E acho que é interessante também a gente trazer o que é o Shadow AI, né? O que é o uso desconhecido, o uso na sombra, traduzindo aí do inglês, mas muitas pessoas não sabem que estão utilizando na sombra porque não sabem qual é a regra. Então, ter a regra, ter o treinamento, como a Valentine trouxe, é muito importante para as pessoas terem essa visão. Você falou de melhorar o controle sobre o uso de IA. IA é uma coisa que chegou para todas as empresas, basicamente, sem esse controle. Então, estabelecer esse controle, verificar o que estão utilizando, saber o que as pessoas estão utilizando, e não sair bloqueando também, porque isso vai acabar travando o negócio, não é o objetivo de ninguém, mas tem que ter um uso consciente daquilo. Então, esse tipo de cartilha é extremamente interessante para o usuário saber o que ele pode e o que ele não pode fazer, como que ele deve fazer dentro do ambiente da companhia, mas de forma controlada e não de forma bloqueada ou totalmente liberada. Então, o controle que inicialmente não existia, era tudo liberado, algumas empresas travaram tudo, então acaba travando os processos e acaba gerando um outro risco, né? Travar tudo acaba gerando outro risco, que é basicamente as pessoas trazerem os seus dispositivos pessoais e levarem para esses dispositivos e, consequentemente, para as IAs fora do ambiente, informações que certamente não deveriam estar fora do ambiente corporativo. Então, o saber como usar e usar de forma controlada, acho que é o melhor caminho para que as empresas não sofram ou que os riscos que a IA pode trazer não se materializem no ambiente. Interessantíssimo, porque isso me remete a um ponto. Não quer dizer que sim, a questão da política de uso da plataforma, então fala-se muito do ChatGPT, mas hoje você tem diversas outras plataformas para IA generativa, mas vale ressaltar também que dentro das políticas, principalmente daquelas que são gratuitas, fica muito claro que a questão do compartilhamento de informações com aquele modelo, ele vai ser utilizado para o treinamento do próprio modelo. Então, a partir do momento que você compartilha informações confidenciais ou com informações pessoais, estratégicas da organização, isso eventualmente pode se tornar uma informação pública, porque pelo simples fato do profissional não ter lido a política de uso, né? Então, por isso que eu acho que é importante você colocar esse ponto, Edu e Val, relacionado a que toda solução ela tem que, de fato, passar minimamente por um crivo, né, por uma avaliação e ela ser controlada dentro da empresa para que a gente evite esse tipo de situação dentro da organização como um todo. Interessantíssimo. Isso também me faz questionar um ponto, né? Será que se a gente tivesse, por exemplo, uma regulamentação, né, de inteligência artificial, isso ajudaria nessa jornada? Como que vocês veem essa questão, Val? Você principalmente que toca questões relacionadas à privacidade de dados, a gente já viu que a própria ANPD, a Agência Nacional de Proteção de Dados, já se manifestou como um possível órgão regulador dessa temática no Brasil. Você entende que a ausência hoje de uma regulamentação, ela dificulta essa governança dentro das empresas?
Dificulta, mas as empresas que querem tomar um rumo seguro, Hum, um uso controlado, elas tomam medidas que a gente chama medidas uhum, mitigatórias, né, alternativas, que é através de cláusulas contratuais com seus fornecedores, hum, que são as políticas e os termos de aceite pelos colaboradores, que são as avaliações, as homologações de soluções de IA nos projetos. Então, esse ponto que você trouxe, o colaborador, ele está orientado qual é a solução a ser utilizada? Então, mesmo que existisse uma regulamentação, quando você vai para dentro da empresa, tem que ter a regulamentação interna. uhum, Então, a regulamentação externa, ela vai ajudar o mercado a se direcionar. Mas para isso a gente até tem já, implementada em algumas empresas, inclusive já sendo certificadas, a norma ISO 42001, que ela traz toda uma sistemática com princípios básicos, desde você criar diretrizes internas e documentações, como fazer toda a governança. E aí essa parte de gestão de acesso, gestão de identidade e toda a governança dos agentes e do uso conforme uma boa prática, está considerado lá. E um dos pontos interessantes de usar uma norma é que ele passa por todas as camadas. E aí um dos pontos principais é matriz de responsabilidades. Então, independente de ter lei, independente de se o contrato é com base num cliente, num fornecedor, colaborador, mercado, na hora que a gente começa a olhar quem tem responsabilidade pelo quê, e documentar e ter visão do que cada um vai fazer, por exemplo, vai abrir um projeto e envolve uma solução de IA. Independente da legislação, a hora que você documenta quem vai ser o responsável pelos agentes, pelas revisões, pelos controles, pela documentação, pelo uso seguro, por validar a qualidade de dados, por validar o desenvolvimento seguro, por validar, tudo que envolve o uso de IA, você está se organizando com, eh, com base em boas práticas que já estão em uso e já estão sendo certificadas e que já estão validadas no mercado. Então, acho que a gente, sim, vai ganhar muito com a legislação, mas a gente já tem ferramentas para ser utilizadas. É interessantíssimo mesmo. Quando a gente fala de as empresas querem, as empresas que querem controlar de alguma forma, como a Valentina colocou, buscam as alternativas ao que o público ainda não veio, né? Então a regulamentação ainda não veio, faz tempo que a gente está esperando e não sei ainda quando que vai acontecer, mas foram alternativas que as empresas já buscaram, com exemplos de fora do Brasil, né? A gente tem na Europa o AI Act, e outros lugares do mundo também têm as suas regulamentações, e veio a ISO para trazer aí um pouquinho de direcionamento. Acho que isso uhum. é importante. Muita gente no início esperou o AI Act brasileiro, ele ainda não saiu. Aproveitamos essas outras normativas aí globais para adequar os nossos processos aqui. Então isso é extremamente importante, independente de já ter uma lei ou algo que o valha nesse sentido aqui no Brasil. E assim, como que fica, por exemplo, as questões de gestão de acesso? Agora com ah, com esse volume de agentes sendo criados, não queria explorar um pouco mais essa questão de fato. Apesar de a gente não ter uma lei, a gente agora tem uma norma da ISO que ajuda nesse direcionamento, mas de maneira mais prática, né? Se você passa a ter um volume muito maior agora de agentes, é como se tivesse mais profissionais na organização, mais acessos sendo demandados. Como que isso, de fato, ele impacta nesse dia a dia organizacional que vocês têm visto hoje nas empresas? Eu vejo que está aumentando muito o uso de soluções que usam IA para conseguir fazer uma exploração em crescimento, uma produtividade maior do monitoramento. Então, Firewall com IA, DLP com IA e outras ferramentas aí de cibersegurança que precisam estar monitorando todos os ambientes e detectando onde há uso, onde há movimentação, onde há exploração de dados,
compartilhamento de dados, porque um ponto é se o projeto foi desenhado, foi definido, o sonho que a gente tem é que seja tudo passo a passo, mas a gente sabe que na realidade muito projeto sai na prática antes de ter uma documentação. E aí a gente só vai conseguir detectar que está tendo uso de agentes ou que está tendo algum tipo de vazamento ou algum tipo de compartilhamento além do definido, além do permitido, se a gente tiver uso de soluções. Então, acho que é importante buscar ferramentas no mercado, junto aos parceiros, aos fornecedores, que estejam também seguindo essa tendência de que as ferramentas também estejam sendo alimentadas com as novas formas de exploração e uso que os agentes passam a fazer que os humanos não tinham capacidade. E além dos projetos, aquelas inteligências artificiais sendo desenvolvidas, as ferramentas sendo desenvolvidas com IA, a gente tem ferramentas que eventualmente a gente já contratou no passado, que evoluíram e trouxeram agentes para dentro da ferramenta. A gente não homologou isso. Eu já tinha homologado essa ferramenta no passado, não tinha nada disso, continua no meu ambiente. Agora a ferramenta evoluiu, trouxe IA para dentro do ambiente. A gente tem uma rehomologação, vamos chamar assim, dessa ferramenta? A maioria não. Então, essa questão de ter a ferramenta para mapear o que está sendo utilizado, que tipo de agente está atuando dentro do ambiente, quais são, e responsabilizar, voltando na questão da matriz de responsabilidade que a Val trouxe, é extremamente importante para a gente poder ter esses controles. E aí sim garantir que essas IAs vão poder rodar, se elas precisam acessar a alguma outra ferramenta, alguma integração entre ferramentas, precisa de uma credencial específica para aquele agente ou não. Então, o mapeamento, esse inventário de tudo que está acontecendo dentro do ambiente torna-se cada vez mais importante para a gente garantir essa segurança, né? Antigamente a nossa preocupação era só se tinha um novo funcionário. Agora os novos funcionários não são humanos, então tem muita coisa acontecendo e a gente não sabe que esses agentes entraram no nosso ambiente. A gente precisa saber. Então esse monitoramento é o primeiro passo para a gente saber quem está ali, o que está acessando, por que está acessando, garantir que só acesse quem realmente precisa, seja humano, seja não humano. Acho que quando a gente fala de gestão de identidades e acessos, a gente pode tratar, por mais que a gente separe identidades humanas e não humanas, o tratamento disso acaba sendo muito parecido, porque a gente tem que tratar os acessos que não são realizados por pessoas da mesma forma que devem ser tratados os acessos que são, sim, realizados por pessoas. Então, a gestão disso, ela tomou um patamar muito maior, ela tem um volume hoje muito maior do que tinha, uma empresa que ela falava que tinha 1.000 funcionários, hoje talvez tenha 2.000 identidades dentro do ambiente. Então, precisa se preocupar com isso, né? Você tocou um ponto que, voltando, você começou a falar das questões, né, de ferramentas e do processo de homologação dessas ferramentas. Então, o que a gente vê agora com essa evolução tecnológica, existe a necessidade de uma revalidação e, inclusive, nessa revalidação mudam os parâmetros de avaliação dessas ferramentas, entendo eu, certo? Então, você vai ter que colocar outras variáveis de checagem que obrigam que essas reavaliações elas sejam feitas não numa única vez, mas várias vezes em períodos estabelecidos do tempo. Os times de arquitetura têm que mudar os seus processos, né? Os times que homologam ferramentas. Antigamente você verificava se aquela ferramenta trazia algum tipo de brecha de segurança para o ambiente, mas pensando nas vulnerabilidades comuns ali da ferramenta. Hoje, não é só a vulnerabilidade que está ali na construção da ferramenta, mas sim nos acessos que podem estar abertos dessa ferramenta, que a gente inicialmente ainda não conhece, principalmente das ferramentas que já estão dentro do ambiente, a gente já homologou em algum momento,
mas não conhece essas novas funcionalidades. E a gente sabe, quando a gente fala de cibersegurança, identidade é o principal vetor de ataque. E aí a gente nem usa muito a palavra ataque, porque não necessariamente vou chamar aqui o hacker, ele não invade, ele acessa. Então ele garantir que esses acessos também estejam seguros, acessos dos agentes e das IAs dentro do ambiente, agora também é uma responsabilidade dos times de arquitetura. A gente tem conversado com alguns clientes nossos que refizeram o seu processo. Então, vão trazer novas ferramentas, vão trazer ou conhecer um pouco mais a fundo as ferramentas que já estão no ambiente, estão sendo atualizadas. A preocupação agora é outra. A preocupação é garantir que a segurança realmente tá completa, ela está cobrindo todo o escopo não só da ferramenta, mas de tudo que a ferramenta pode trazer para o ambiente. E eu percebi que a cada ano a gente precisa fomentar, aumentar as questões consideradas no processo de homologação ou revalidação dos parceiros e fornecedores. Então, a gente até usa uma plataforma para fazer as avaliações dos parceiros e das soluções terceiras. E aí, esse ano, a gente teve obrigatoriamente que colocar IA para todos. E aí é muito engraçado, porque para muitos, eles usam sem conhecer o que estão usando. Então, eles misturam as respostas sobre a solução, sobre o uso da solução, então, sobre os princípios que a solução fornece no quesito de segurança ou que eles aplicam de segurança. Então, existe ainda uma mistura. Então, o que a gente chama? Que esse processo de homologação ou revalidação, ele é a oportunidade de aumentar a maturidade dos processos dos nossos parceiros, que a finalidade não é reprová-los desses processos. Então, a gente pede para eles serem bem abertos, bem sinceros, não omitirem informações que depois vai descobrir na prática. E nisso, eles trazem dificuldades de entendimento e a gente leva a oportunidade de plano de ação, com apoio multidisciplinar, claro, das equipes de transformação digital, de compras, de jurídico, de N áreas bem diversas, mas que ao mesmo tempo todas elas colaboram a que os terceiros, a hora que estiverem usando as soluções, usem de forma direcionada, consciente, e não desenfreada só para resolver o objetivo final. Fazer algo mais organizado mesmo. Então, esse aumento de maturidade ainda está muito no começo. A gente não teve nem assim, eu pelo menos, todos os projetos que eu participei, não teve nenhum case que fala assim, não, ele está perfeito, ele está de acordo com todas as legislações internacionais aí de bom uso de IA. Todos eles têm lá um ponto que você vê que está confusa a resposta, confusa a interpretação, confuso o entendimento. Então, acho que é um trabalho muito conjunto, né? Você falou de arquitetura, e aí você falou das leis. Acho que todas as partes têm que estar se ajudando nesse processo. É tudo novidade, o processo acaba sendo novidade. O uso de IA não é tão novo assim, mas a preocupação com a governança é um tema mais recente. Então, quando a gente fala de novidades, todo mundo tem que se adequar. E essas adequações vêm com o tempo mesmo, as empresas realmente estão começando com a questão de governança. Tem empresas que se dizem mais maduras nesse tema, eventualmente realmente estão mais maduras, mas acho que de forma geral o que a gente tem visto no mercado é isso. O pessoal está tentando se adequar, tentando se organizar para não deixar brecha para alguma coisa errada acontecer dentro do ambiente. Interessante. E a gente falou bastante das questões de gestão de identidades. A minha pergunta é, ok, temos identidades, podemos atribuir identidades não só apenas para profissionais, mas também para agentes, mas como que fica a segregação de funções entre agentes e os profissionais da empresa, entre os colaboradores que executam suas atividades no dia a dia?
É uma preocupação, é um problema, pode ser um problema, mas a ideia é que os agentes que têm determinados acessos, e aí esses acessos podem ser acessos de integração ou acessos diretos dentro do sistema para resolver as questões dentro das ferramentas mesmo de trabalho do dia a dia, a gente precisa tomar alguns cuidados para que riscos não venham a se materializar. Então, como a gente falou, inicialmente precisam conhecer inventariar quais são essas identidades, humanas ou não humanas, e em cima disso começar a tratar esses acessos. E aí o conhecimento desse risco, que tipo de risco que esses acessos podem trazer, é o que mais hoje é desconhecido dentro das empresas. E é aí que a gente precisa realmente atuar, porque muito se fala do SOD, né, do Segregation of Duties das pessoas, a gente precisa aplicar a mesma ideia para as identidades não humanas. Então, se o agente ele acessa uma determinada função dentro do sistema e essa função pode gerar algum tipo de risco, a gente tem que ou tentar segregar essas funções, tentar separar esses acessos que o agente tem dentro do ambiente, que é da mesma forma que a gente faz com uma pessoa, ou a gente criar controles compensatórios, controles que a gente tenha uma visão do que está acontecendo. Acho que primeiro o controle compensatório é o monitoramento, e aí entender efetivamente como que a gente consegue gerar controles efetivos para que aquele risco não venha a se materializar. Então, sei lá, eu tentar ter algum tipo de aprovação, uma travinha sistêmica antes das duas funções se conflitarem. Então, eu faço a primeira função, eu preciso ter algo acontecendo no meio do caminho para que a segunda função venha a ser executada dentro do sistema. Da mesma forma que a gente precisa segregar esses acessos das pessoas, ou se eu tiver que aceitar, eu vou controlar, eu vou fazer isso para os agentes também. Eu estou fazendo um curso, um MBA em governança de IA, e esse tema é um dos mais preocupantes. O que mais, assim, na troca ali com os demais colegas tem aparecido como uma recomendação é criar um comitê de IA multidisciplinar em que tenha representantes de cada área e eles tragam quais são as soluções sendo usadas, quais os projetos envolvendo IA, quais necessidades estão surgindo, e nisso centralizar nesse comitê a questão de controle de acessos e de visibilidade de agentes, de usuários, até para entender os perfis, porque vai ter os perfis humanos, vai ter os perfis de agentes, vai ter os perfis dos terceiros, isso é muito difícil uma área só, ou uma pessoa só controlar, ou um processo único controlar. Então, a ideia de ser uma equipe multidisciplinar tomando conta disso, acaba que um ajuda o outro e, ao mesmo tempo, um incentiva o outro no que ele visualiza como risco, porque a gestão de riscos, por exemplo, é um dos pilares da norma ISO 42001. Eles falam, comece pelos riscos mais críticos. E um deles é gestão de acessos, perfis de acessos. Procure definir perfis que sejam o mais restrito possível, mais restritivo possível. Então, ele pode ter acesso a processos sem ter acesso a dados? Ele pode ter acesso a ferramentas sem ter acesso à base de dados? Ele pode usar informações da empresa onde não tenha dados pessoais? Onde não tenha dados de negócio, onde não tenha dados estratégicos? Então, uma área vai alertando a outra. O jurídico vai falar um ponto que a área técnica ou a área de arquitetura, de repente, não pensou nisso. Então, é muito interessante, isso está funcionando em muita empresa, tá sendo uma recomendação muito legal. E é legal você trazer essa questão de comitês. Vem sendo discutido, inclusive, ter gente que conhece de transformação digital, de tecnologia, especificamente de inteligência artificial, nos comitês nos conselhos de administração. Então, esse assunto está ganhando escala cada vez mais. A gente tem algumas interações com o IBGC, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa,
E lá eles vêm tratando muito essa questão de IA e como que o conselho consegue apoiar nessa questão, porque a principal preocupação do conselho é garantir que o negócio vá crescer, vá melhorar, e para isso a gente precisa gerar eficiência. Mas eficiência não é o uso desenfreado de tecnologia, de inteligência artificial. Então, ter esse especialista também nos conselhos, além dos comitês, acho que os comitês vão alimentar essa questão e levar essas decisões para o conselho, e aí ter um especialista no conselho, acho que é extremamente interessante a gente ver isso acontecendo já, porque decisões vão ser tomadas ali. A gente precisa ter as decisões focadas no que o negócio precisa de eficiência, vai ser utilizado inteligência artificial, só que a gente não pode ter também as cabeças duras ali falando, não vai utilizar, assim como não vai poder ter só o pessoal que fala, não, vamos liberar esse uso. Vamos ter essas decisões baseadas em informações que os comitês vão trazer, mas direcionadas para todas as questões que a inteligência artificial vem trazendo para o ambiente. Nossa, muito interessante. Então, assim, na verdade, o que a gente vai ter que ter, assim, não só profissionais, né, na camada de conselho, profissionais na camada da liderança executiva, na camada gerencial e, claro, né, na operação da empresa, com conhecimento dessas questões, e também profissionais que tenham conhecimento dos riscos relacionados a cada uma dessas questões. Eu fico imaginando, né, nesse novo mundo, a gente ter um agente um agente com uma função de alteração cadastral e um mesmo agente com autorização para fazer pagamentos. Então, se as empresas elas não se preocupam com controles mitigatórios ou mesmo segregação de função desses dois agentes dentro de uma empresa, imagina os eventuais prejuízos que isso pode eventualmente gerar para dentro da organização. Não sei se vocês já viram esses riscos acontecendo ou se isso eventualmente já foi identificado no dia a dia de vocês e se eventualmente isso já foi identificado pelas empresas como um todo, né? O que eu tive a oportunidade de participar foi um projeto em que a gente estava falando de uma auditoria pela ISO 42001 e que quem estava conduzindo era um especialista, um consultor, mas ele falou: olha, na hora que eu for validar os riscos, eu entendo que os riscos têm um viés técnico, e aí vem a questão que o Edu colocou, de trazer um especialista técnico junto. E aí foi feita uma auditoria conjunta, em que trouxe a pessoa que tem o viés de boas práticas e metodologias e trouxe a pessoa técnica. E aí eles identificaram vários riscos nesse sentido. A hora que a boa prática dá de encontro com a validação de evidências, começa a ver esse tipo de situação, em que quem era técnico não pensou na boa prática, e quem tem boa prática não sabia fazer a validação técnica. Então, essa multidisciplinaridade, por ser um tema muito novo, vai ser aberto em várias frentes, e nesse caso foi para fazer uma auditoria mais completa, em que se validou esse tipo de situação. Qual era o tipo de agente, qual era o perfil necessário para aquele tipo de agente, e onde tinha os riscos mais críticos, onde tinha oportunidade de implementar uma ação preventiva para evitar um evento indesejado, né, que é o que a gente menos quer visualizar por aí. Uma abertura para um vazamento, para um incidente, ou para até um monitoramento de hacker aí usando IA, chegar nos nossos ambientes e detectar antes da gente. E esse caso é interessante, que é um petit comitê. Um especialista trazendo uma visão da tecnologia, o outro trazendo a visão do risco. E acho que o foco dessa segregação das funções, como a Val colocou no início da fala dela, questão do menor privilégio. Garantir que só o mínimo vai ser utilizado, para aquilo que exatamente é necessário para a execução daquela função que o agente está programado para executar dentro das ferramentas. Da mesma forma que um agente ele pode alterar o cadastro e realizar o pagamento, como eu coloquei, as pessoas também têm essa função. Agora é
juntar o útil ao agradável. Então, trazer a visão tecnológica, mas trazendo a visão de risco e tornar esse ambiente seguro, seja pela execução da pessoa, seja pela execução do agente. E aí podem ser mais de um agente, mas pode ser um agente só fazendo tudo, que é cada vez mais preocupante, e aí vem a escalada dos acessos que eu tinha comentado. Então, precisa-se dividir isso, separar isso e controlar. Conhecer e controlar. Que interessante, gente. E assim, tá muito legal o nosso papo. Só que, obviamente, a gente tem limitação aqui de tempo do nosso Productivity Cast. Mas antes da gente fechar, eu queria, de fato, abrir para entender o que de fato vocês olham hoje como prioridade nessa gestão de riscos e como reduzir impactos relacionados às questões de acesso e identidade dentro das organizações, agora nesse mundo agêntico de inteligência artificial. Um ponto que eu acho que é interessante colocar é a transparência para que quem ainda não percebeu, perceba. Então, por exemplo, a hora que a gente estabelece cláusulas contratuais com os fornecedores, os parceiros, e que a gente entra nesse tipo de compromisso, de que ele respeita aquele compromisso, ele vai dentro de casa olhar. Então, a gente procurar dividir essas responsabilidades, mas ao mesmo tempo conscientizar, levar para as partes. Então, essa parte de aditivar contrato e estabelecer compromissos, mas de forma bem transparente, de forma bem parceira, que ambas as partes colaborem de forma colaborativa. Era essa palavra que eu queria lembrar. Eu acho que todo mundo sai ganhando. Então, a visão de riscos, a visão de compromissos, a visão de boas práticas, a visão de menor privilégio, a visão de controles efetivos, de auditorias periódicas, revisões periódicas, tudo isso tem que ser levado em consideração, é muito importante. E é um ponto, até puxando o gancho da auditoria, a auditoria também teve que mudar, né? Ou também está mudando, está tendo que mudar, porque antigamente você olhava, buscava ali os riscos que eram já eventualmente conhecidos na companhia, um foco no financeiro, mas a auditoria tem que se atualizar também, não só na utilização, que a gente sabe que melhora a eficiência da própria auditoria, mas também no que vai auditar. Então, se você passa a precisar auditar esses agentes também. Então, acho que na minha visão, conhecer o que está acontecendo dentro do ambiente, saber que tipo de tecnologia está sendo utilizada dentro do ambiente, todo mundo que está utilizando, conscientizar todo mundo, trazer todo mundo para a mesma página de risco, trazer o especialista de risco para falar junto com o especialista de tecnologia sobre essas novas tecnologias e o que um pode ajudar ou atrapalhar o outro. Então, basicamente é trazer toda a visão de risco para o ambiente do negócio. E essa visão de risco ela pode ser a mais ampla. A gente falou muito do vazamento de informações, do tipo da utilização de dados pessoais e tal, mas a gente tem outros riscos, por exemplo, do enviesamento das inteligências artificiais. É um risco que pode ser preocupante para as empresas, até para as tomadas de decisão. Hoje, as IAs elas têm cada vez mais alimentado os executivos, até diretamente, na tomada de decisão. Se essa decisão for tomada com base numa decisão, numa orientação errada da IA, o caminho que o negócio pode tomar pode ser bastante preocupante. É mais um risco que está sendo trazido para dentro do ambiente. Então, a gente está falando de risco de acesso, garantir esse menor privilégio, risco de vazamento de informação estratégica, ou até o compartilhamento de informações pessoais. Agora, a questão do enviesamento também, que precisa ser uma preocupação também. Então, são vários tipos de risco que
precisam estar cada um na sua especialidade, trazendo para essa conversa, todo mundo trazendo o que pode contribuir, colaborar, como a Val colocou, e tomar-se as decisões baseadas no risco. Acho que isso é importante, a gente conhecer o risco e tomar essas decisões ciente do que aquele risco pode trazer para dentro do ambiente. E complementando, Edu, eu lembrei uma situação interessante. Quando o risco da decisão automatizada é muito crítico, a gente tem que considerar a decisão humana. A última, por exemplo, em questões de a linha de saúde. defesa, né? Isso. Questões de dados de saúde, decisões médicas. É muito crítico a gente deixar que um agente tome a decisão final. Interessantíssimo. Bom, só tenho visto que os desafios estão só crescendo. A gente a cada dia descobre um novo risco, um potencial impacto com esse uso dessa nova tecnologia. Mas eu acho que as empresas elas estão aí também evoluindo na mesma linha para poder conseguir assegurar uma jornada menos impactante dentro dessa jornada de transformação digital com o uso de IA. Queria agradecer a presença de vocês nesse Productivity Cast. Queria agradecer também a todos que estão nos ouvindo. Recomendar que vocês deem o seu like, compartilhar e curtir também, né? E curtir, compartilhar e comentar. E, claro, pessoal, lembrando também que a Productivity está lançando o seu AI Pulse, que traz um pouco mais das questões relacionadas sobre Shadow AI. Então, se vocês quiserem ter um pouco mais de conhecimento sobre essa temática, o AI Pulse está disponível no nosso website, productivity.com.br. E, novamente, aqui agradecer a presença de vocês e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigado.